Meus amados, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse que nós ia passar por aflições, passar por perseguições, por lutas, por humilhações, e isto é tomar sua cruz, amada. Mas ele também disse que ele venceu o mundo e que por isso devemos ter bom ânimo diante das dificuldades. E quando apresentemos a viver desta maneira, a nossa vida vai mudar. Amém. A Bíblia fala que o momento de aflição, os momentos de dor e sofrimento são oportunidades para a gente crescer, para a gente aperfeiçoar nossa fé e para a gente nos aproximar ainda mais de Deus, amados. Tem pessoas que passam pelo deserto, pelas lutas, a pessoa não questiona o que será que quer me ensinar com a situação. A pessoa muitas vezes ela continua desobediência, continua fazendo as escolhas erradas, e aí o deserto nunca acaba, as lutas sempre vêm, mas você, meu querido irmão, minha irmã, que está sofrendo, passando por momentos tão difíceis, é momento de você refletir com o tecido da sua vida, os seus caminhos e que Deus espera de você, amado. Talvez você permite que você estivesse aí no fundo do poço, passando por lutas, por dores, para você se lembrar que existe um Deus que quer mudar o seu futuro, quer cuidar de você, da sua família, daquilo que não está ao seu alcance. Mas se você continuar tomando as mesmas decisões, você então não aprendeu com a dor, com o sofrimento, e aí a tua vida não vai mudar. Então, meu querido e meu irmão, é muito importante você enxergar os seus problemas, as suas com uma chance que Deus está te dando para experimentar mais da graça, do amor e do poder dele à sua vida, amados. Então, quando você se manter firme diante das dificuldades, crendo no cuidado de Jesus, louvando a Ele o tempo todo, e mesmo quando não enxerga uma saída, aí você está perseverando. E Deus se agrada dessa perseverança, porque ela te torna mais parecida com Jesus. Porque Jesus ele persistiu até o fim, não é verdade? Ele fez tudo o que devia fazer para cumprir a vontade do Pai, e até mesmo foi até a cruz, mesmo sabendo que seria algo doloroso e dor física, seria uma dor espiritual, porque por um breve momento Deus abandonaria a causa dos pecados, que Deus é santo e Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados. Então Jesus sabia quanto seria doloroso e difícil viver longe da presença do Pai, mas o que aconteceu, amado? Ele recebeu a recompensa, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos ficar alegres diante das aflições, porque existe uma recompensa não somente para essa vida, mas para a vida eterna, amado. Eu quero ler com você que está escrito em Tiago, capítulo 1, o versículo 2 ao 4. Olha o que diz, amado. Meus irmãos, você deve motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que você seja maduros e inteiros, sem lhe faltar coisa alguma. Glória a Deus, amados. Então lembre-se de uma coisa, amados. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu bem-estar, do que no seu conforto. Deus ele precisa fortalecer o seu coração, fazer de você uma pessoa íntima, e vai refletir a imagem do seu Filho Jesus. Hoje em dia, quando eu ando na rua, quando eu encontro com as pessoas, muitas pessoas dizem: nossa, você é uma bênção, profeta, você é um homem de Deus, e elas falam muitas coisas assim. Eu começo a pensar, né? E na verdade eu não sou nada, amado. Eu não tenho nada de bom por mim mesmo. Aquilo que tem gerado de bom em mim é o Espírito Santo que é produzido. Ele é quem tem produzido os frutos que são frutos do Espírito, que é a bondade, o amor, a compaixão, a paciência, fidelidade, mansidão. Tudo isso, amado, não vem de mim. E você também não precisa ficar se esforçando para ter isso. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixe que o Senhor trabalhe com você por meio das lutas, dos desertos, e você vai ver que a cada dia o Senhor vai te transformar mais parecido com Jesus. Amém. Se você quiser ser uma pessoa mais calma, Deus vai permitir que venham pessoas complicadas, problemas para resolver, para você naquele momento exercitar aquilo que Deus está colocando no teu coração.
Se você quiser ter mais fé, saiba que Deus vai colocar problemas, situações que parecem não haver saída, para você exercitar a sua fé. Então tudo Deus faz para atrapalhar na sua vida, para te moldar, para segundo o caráter dele. Antes de nós fazer uma oração, eu quero contar só uma breve ilustração aqui, para você entender como é o agir de Deus na nossa vida, amado. Uma vez um grupo de alunos de uma escola, eles foram visitar um Eurípides, um homem que faz joias, que faz diamantes, que faz colares, faz muitas coisas bonitas, e eles então foram ver como era o processo para se fazer uma joia. E quando chegaram lá, aquele Eurípides estava trabalhando na prata diante do fogo, e aquele homem mexia de um lado, mexia de outro, às vezes ele tirava do fogo, mas ele colocava, e os alunos ficaram intrigados com aquilo, porque ele tinha muita habilidade. Eles perguntavam para ele quando é que ele sabia, quando estava pronto a prata, que já tinha tirado toda a impureza, que já estava no ponto dele retirar do fogo. E aquele Eurípides deu a seguinte resposta: olha, é muito fácil, quando eu olho na prata, eu consigo enxergar na prata, significa que já foi tirado toda a impureza, significa que já está na hora. E diante desse relato, irmão, eu cheguei à conclusão seguinte: Deus ele vai saber que é o momento certo de te tirar do fogo, quando ele começar a enxergar Jesus na sua vida, amados. Quando você começar a ser um reflexo da glória de Deus, o amor de Deus, da bondade, então muitas vezes Deus coloca você no fogo, mas ele vai junto com você. E Deus também te tira no momento certo. Ele não deixa que o fogo ele queima a sua vida, ele vem te prejudicar. Pelo contrário, amados, ele vem para te purificar. E nós vemos um exemplo aqui muito claro disso, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. A Bíblia diz que aquilo que era para ser a morte deles se inundou um grande testemunho e livramento e do poder de Deus, amor. Porque quando eles foram lançados na fornalha, que não queria se prostrar diante do rei, naquele momento um homem apareceu junto com ele. Jesus caminhava, passeava junto com ele no meio do fogo. Então aquele rei mandou ele sair daquela fornalha, e quando ele saiu, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles foi queimado. E isto mostra que Deus é poderoso para nos livrar, para nos proteger. Deus está cuidando de você, amado. Amém. Vamos acreditar nisso e vamos fazer uma oração agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos clamar pela presença do Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo livramento, meu Pai, pelo teu cuidado, porque a tua palavra diz que muitas são as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque o Senhor nos ama. O Senhor é aquele que molda, que trabalha na nossa vida, e muitas vezes o Senhor do fogo para nos purificar, o fogo das provações, os problemas. Mas, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Pai. O Senhor não deixará que a gente sofra desnecessariamente, mas tudo haverá uma recompensa pela nossa perseverança, pela nossa fé e obediência. Então, Senhor, nos ajude, meu Pai, a entender os teus propósitos. Oh, meu Deus, a tua palavra diz que os teus caminhos são muito mais elevados do que o nosso, e que os problemas de hoje, amanhã não existem mais. Senhor, neste momento de luta, de dor e sofrimento, nos ajude a lembrar que as tuas promessas, elas não caem por terra, elas não diminuem de acordo com a nossa fraqueza, com a nossa falta de fé. Pelo contrário, o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. Por isso, meu Deus, abençoe esse irmão, essa irmã, que estão agora com o coração apertado, porque tem tantos problemas para resolver, tantas situações que têm deixado triste e abatido. Mas, Senhor, Tu és fiel. Se o Senhor disse que nós devemos nos alegrar diante das lutas, é porque nós conseguimos. Oh, meu Deus, a gente possa ser como Paulo e Silas, que à meia-noite eles estavam atormentados, machucados, aquela pressão fria. Eu falo, Senhor, nos ajude a te adorar, nos dê força, Senhor, para glorificar o teu nome, mesmo diante das piores situações. Em nome de Jesus, meu Pai, acalma o coração dos teus filhos hoje. Eu ministro a paz, eu te descanso e eu libero sobre a vida delas a tua presença, meu Pai, o teu favor, a tua vitória. Em nome de Jesus.
Oh meu Deus, eu te louvo por essa corrente de oração, que tudo seja para o teu louvor e tua glória. Eu creio que nada foge do teu controle e que o Senhor está cuidando de nós, nos preparando um futuro muito melhor do que aquilo que a gente já pensou e imaginou. Em nome de Jesus é que eu oro e já agradeço. Amém. Glória a Deus, amados. Oh, meus amados, eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito. Eu creio que muitas coisas o Senhor ainda fará, mas para isso nós precisamos descansar no Senhor. Eu sei que o seu coração está apertado, eu sei que você ainda está ansioso, pensando nos problemas, mas descanse teu coração, vai dar tudo certo, tá bom? É isso que eu quero dizer. Acalme quando você estiver ansioso, respire fundo e não se desespere com as pessoas à sua volta. Tem muita gente na nossa família, nos nossos amigos, que muitas vezes eles tomam problema, eles não conseguem acreditar, mas eu e você, nós temos um Deus poderoso, Deus que cuida de nós. As pessoas à nossa volta vão estranhar, elas vão começar a pensar, nossa, como é que você consegue essa paz? Você não está vendo todos desmoronar na sua volta, mas se você dizer, Jesus é o dono do meu coração, Ele é quem acalma e traz paz na minha vida. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Então, amado, é esse testemunho que nós devemos passar. E nós vamos glorificar a Deus, mesmo nas lutas, nos vales, das perseguições, decepções. E aí Deus, Ele vai sempre cuidar de nós, porque nós estamos fazendo a vontade dEle, amado. Amém.